Som. Som, 1, 2, 3, testando, gravando. Teste som.
Bom dia a todos, bom dia a você que está nos assistindo online, bom dia ou boa tarde, boa noite para você que vai assistir esta Web Live offline. E você já me conhece, eu sou o Tenente Coronel Márcio Augusto, tutor aqui da disciplina número 2, chefe da divisão de educação à distância do CEADEX, e estou muito feliz aqui em estar com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento nessa área de gamificação, mais precisamente na parte de gamificação digital. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa transmissão. Então, hoje vamos tratar sobre gamificação e interatividade. É um assunto muito pertinente, um assunto muito em voga hoje. Existem vários materiais aí no YouTube, existem livros, PDFs, e é realmente um assunto muito vasto. Mais especificamente, vamos tratar da gamificação e interação dentro do nosso web aula. Vou tentar fazer uma palestra rápido, uma palestra muito rápida, mas com um conteúdo significativo para os senhores que são agente de educação direta ou indireta, tá ok? Então, iniciando a nossa palestra, deixa eu já me apresentando realmente. Então, eu sou, como o senhor vê bem, eu tenho essas formações. Quem quiser entrar em contato comigo, é só apontar aí seu smartphone para a tela. Ela vai guiar a uma homepage onde vai ter todos os meus contatos, todas as possibilidades de me achar. Infelizmente, eu já estou nomeado, ou felizmente, né? Já estou nomeado agora para o subcomandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate em Itajubá. O meu sucessor é o Major Bernardo. Ele estará assumindo a partir de novembro, na segunda quinzena de novembro. E mesmo assim, eu estou disponível então para os senhores aí, se tiverem alguma dúvida sobre o web aula, se tiverem alguma dúvida sobre as tecnologias digitais aplicadas na educação, alguma tecnologia emergente, queira compartilhar ou realmente tirar uma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá ok? Vamos lá então. Essa nossa palestra, ela foi baseada em 3 grandes fontes de consulta. Uma delas foi a realização do curso de gamificação no ambiente virtual do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi criada, essa capacitação, pela doutora Júlia Marques, doutora em informática, e muito boa. Eu realmente recomendo fortemente que os senhores procurem essa capacitação no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e ela só são 30 horas e ela dá uma visão geral de gamificação no ambiente Moodle, né? Também foi realizada a leitura desse livro, Gamification, da professora Flora Alves, e Gamification também do professor Raul Bussarello. Com base nesses conhecimentos, eu realizei a confecção desta palestra. Mas o que vem a ser a gamificação? Gamificação não é fazer apenas joguinhos lúdicos para entreter o seu discente, mas é sim um emprego de mecânica, de estética e pensamentos baseados em games, em jogos, para enganjar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver desafios, né? Resolver problemas. Então, a gamificação, ela tem uma intencionalidade pedagógica por trás. É necessário que o docente, primeiro, entenda qual é a ferramenta que você vai querer aplicar e entenda a intencionalidade, tenha essa intencionalidade de realizar
a sua transposição didática por meio de um dispositivo, por meio de um game. Hoje em dia, até o Major Bernardo me trouxe, muitas empresas estão realizando a capacitação, o recrutamento por meio de games, né? A gamificação pode ser digital ou analógica, algumas utilizam jogos de tabuleiro para passar o DNA da empresa e outras elas imergem por meio de realidade virtual, realidade aumentada, o training e o trainee ele vai realizando tarefas e entendendo qual é o seu contexto na sua função, na sua posição dentro dessa empresa. E o Web Aula, né? O Web Aula é um ambiente virtual oficial do Exército Brasileiro que tem as características, ele é modificado, é personalizado, ganha identidade visual e ganha também em segurança. Então, a gamificação no Web Aula é uma gamificação voltada para o público interno ou o público da educação assistencial e preparatória, que tem por si só uma segurança voltada para esse público, para os assuntos atinentes ao Exército Brasileiro. E o Web Aula, o coração do Web Aula é o Moodle. Então, qualquer palestra ou capacitação que os senhores fizerem em gamificação para Moodle, vocês estarão indiretamente fazendo uma gamificação, vocês estarão se capacitando para gamificação dentro do Web Aula. Eu recomendo então que os senhores tenham nosso vídeo, nosso Web Live numa janela e a outra janela, a partir de agora, os senhores podem abrir lá o Web Aula na sua gamificação, no seu laboratório de gamificação, a qual eu inseri os senhores ontem à tarde, dei o aviso. Eu vou modificar aqui a minha tela para que possamos fazer juntos. Pronto. Eu já estou aqui dentro do laboratório de gamificação e vou esperar os senhores aí dar um tempo enquanto os senhores abrem o laboratório de gamificação dos senhores. Enquanto isso, eu vou falando sobre os nossos plugins. Então, o Web Aula, como eu falei, o core do Web Aula é o Moodle. E o Moodle possui alguns plugins. O que são plugins? São acessórios que dão a ele uma maior flexibilidade, uma maior potencialidade. Eles potencializam toda a propriedade que o Moodle tem. Eles são um adicional. E o primeiro plugin que nós vamos verificar, ele chama-se Games ou Jogos. O plugin Jogos, ele não é uma ferramenta de gamificação. O plugin Jogos é tão somente uma ferramenta de jogos. Para você criá-lo, vou modificar então a nossa tela. Basta, creio que todos os senhores já tenham entrado aí no laboratório de gamificação. Então basta você ativar a edição. Cada um, antes de iniciar, lembrar que cada um dos senhores tem o seu laboratório. Deu um tilt aqui, vamos só aguardar aqui a tela. Eu vou contar também hoje com a internet aqui da nossa divisão. Ela é igualmente dos senhores, ela é um pouco mais lenta do que a internet comercial, a internet disponibilizada pelas empresas, e isso vai estar condicionado nosso tempo de palestra vai estar condicionado a essa condição aí da internet.
Dá mais uma. Ontem eu solicitei também que os senhores baixassem aí o arquivo auxiliar. Os senhores, então, quem ainda não fez no laboratório de gamificação, pega o arquivo, baixa e descompacta na máquina que os senhores estão assistindo esta live, né? Essa instrução. Dentro do laboratório dos senhores, né, agora, vão lá no laboratório dos senhores. Eu vou no meu laboratório agora, que ele chama laboratório de gamificação. Cada um dos senhores tem o seu laboratório. Então, entre dentro do seu laboratório. Eu vou estar entrando no meu agora. Aguardar um tempo para que os senhores entrem. E voltando ao assunto do plugin jogos, para que nós possamos instalá-lo dentro da nossa sala de aula virtual, é necessário ativar a edição, adicionar uma atividade ao recurso, buscar por jogos. Os jogos, ele tem essas possibilidades: caça-palavra, cobra e escada, forca, imagem oculta, milionário, jogo palavras cruzadas e o Sudoku. Antes de iniciar os jogos, eu vou inserir um glossário, já que a maioria desses jogos ele se faz por meio de glossário. Vou escrever aqui glossário, sem acento mesmo, salvar e mostrar. E na roda dentada eu vou inserir um novo item ao glossário. Eu posso estar fazendo um pouco mais acelerado, mas é só os senhores, após terminada a nossa palestra, é só terminar a nossa palestra, o senhor poderá verificar então voltar, né, com a nossa palestra e verificar. Eu vou só tirar aqui um áudiozinho que está aparecendo. Eu vou pedir licença aos senhores aqui rapidinho. Só um momentinho. Pronto. Vou colocar o item A, primeira letra do alfabeto, inserir um item ao meu glossário. Vou inserir mais um item. Clico na roda dentada, espero um pouco para inserir um novo item. Vou colocar exército.
mais o item. Os senhores vão entender agora o porquê do glossário. Os itens, esse vídeo, assim como os outros vídeos, eles ficarão na nossa sala de aula virtual. Às vezes eu não consigo fazer a gravação junto com a transmissão. Por isso eu refaço um vídeo, mas todo mundo que não está vendo essa transmissão, ele vai poder então ver offline, né, de forma assíncrona, as nossas transmissões. Ontem me perguntaram, falando assim, não, eu pensei que nosso TDE fosse todo assíncrono. Não, ele tem algumas atividades síncronas, porém essas atividades elas não são cobradas em avaliações somativas, ou seja, ela não compõe a nota final da nossa avaliação, da nossa avaliação para o estágio, tá ok? Vamos voltar então. Vou voltar aqui no nosso laboratório. Vou adicionar agora sim os jogos. Vou botar o palavra cruzada. E nos itens da palavra cruzadas, na configuração, você vai ver que a fonte de questão pode ser o glossário, aquele item que nós adicionamos na nossa sala de aula. Ele pode ser questões do banco de questões, ou seja, você vai fazer uma palavra cruzada contendo as questões já implantadas em seu banco de questão, ou um questionário. No caso aqui eu vou colocar o glossário, já que nós fizemos a configuração antecipada desse glossário. Vou botar salvar e mostrar. Tentar jogar agora. Ele faz o processamento e pronto. Horizontal, braço forte, mão amiga. E pronto, está aí a sua palavra cruzada. Como eu fiz poucas palavras no glossário, fica ruim para o nosso programa rodar direito. Mas é como eu falei para os senhores, eu vou tentar dar um en passant bem rápido para que nada fique para trás, podendo a pessoa, o discente, o agente indireto se aprofundar no seu laboratório digital, no seu laboratório virtual, já destinado para isso. Façam os testes, façam a tentativa e erro, que os senhores realmente vão verificar que essa ferramenta Jogos, ela é muito boa. Aqui eu vou fazer um adendo na hora de configurar a sua palavra cruzada. Vocês vão perceber que na configuração da palavra cruzada, ele tem um campo sobre conclusão de atividade e restrição de atividade. Vou mostrar para os senhores. Conclusão de atividade e restrição de acesso. Nós mais à frente vamos falar precisamente o que é isso, mas é uma parte fundamental para quem quer gamificar a sua sala de aula virtual, é saber sobre restrição de acesso e conclusão de atividade. Vou apertar aqui cancelar. Vamos voltar à nossa palestra. No caso aqui, um exemplo sobre como ficou essa minha primeira palavra cruzada na parte vertical, na parte horizontal. Nome da viatura do Exército com resistência balística. Então, botaria aqui o aluno.
Nome do ambiente virtual de aprendizagem do Exército. EB Aula. Ok? Vamos prosseguir então. Como eu falei para os senhores, jogo de caça-palavras, cobras e escadas, forcas, sudoku, milionário e imagem oculta. Todos esses, eles seguem o mesmo parâmetro de criação do Palavras Cruzadas. Você cria, então, voltando aqui, você então ativa a edição, adiciona uma atividade ou recurso, procura por jogo e insere o seu jogo. Nas configurações, ele vai perguntar de onde vai tirar as perguntas. Elas podem ser retiradas de um glossário previamente elaborado pelos senhores ou do banco de questões previamente dispostas na configuração da sua sala de aula. Ok? Voltando então à nossa palestra. Esconderijo. Então, muitos dos senhores já se depararam com o nosso esconderijo do ETDE, né? O esconderijo, ele é uma ferramenta espetacular para quando você tem que apresentar ao discente um material didático enfadonho, um material didático que ele vai precisar ler, não tem um outro jeito de passar o seu conteúdo sem ser um material didático. Então, você se vale do esconderijo para melhorar, para incentivar que o seu discente ele consuma aquele material de forma menos enfadonho. Tá? Vamos verificar aqui como é que nós vamos inserir esse esconderijo em nossa sala de aula virtual. Em nossa sala de aula virtual, vamos no menu lateral adicionar um bloco. O esconderijo é um bloco, ele não é um recurso nem uma atividade. O esconderijo é um bloco. Então, eu vou colocar adicionar um bloco, vou procurar por esconderijo, vou clicar e percebam que a partir de agora abre-se uma setinha ao lado esquerdo da tela. Eu clico nessa setinha e agora eu tenho um bloco esconderijo. Vou retirar, apagar o bloco só para fazer de novo. E os senhores percebam que não existe mais algum bloco aqui na minha parte lateral, ou seja, não tem mais a setinha na parte lateral. Como é que eu insiro o bloco? Adicionar um bloco, esconderijo, e pronto. Vamos configurar então o esconderijo. Clico em configurações, adicionar um item, nome do item, bússola. A imagem, vamos clicar no adicionar, escolher o arquivo, e este arquivo vai estar lá naquela pasta que os senhores descompactaram. Eu vou colocar aqui Stash Ícones e vou procurar a bússola. Seleciono a bússola, envio o arquivo e minha bússola está aqui. Vou até salvar e próximo. Toda a sala de aula virtual é bom que vocês preencham todos os detalhes, todas as configurações.
Eu não vou preencher aqui devido ao adiantar da hora, tá? Salvar e próximo. A localização, por exemplo, no livro virtual, número 2. A localização só para os senhores fazerem. O suprimento, ele pode ser ilimitado ou pode ser limitado, né? Se eu botar ilimitado, a todo momento o seu aluno for entrar nessa página, todo momento que ele for entrar na página que está descrita, o item vai aparecer para ele. Por exemplo, o discente tem a intencionalidade pedagógica que o aluno entre todo dia no seu ambiente virtual. Então, ele vai colocar aqui, vai setar para que isso aconteça de 24 em 24 horas, ou seja, ele vai ter, no longo de uma semana, 5 moedinhas ou 5 bússolas que ele vai ter que possuir. Quem não possui os 5 bússolas, ele não tem acompanhado ou ele não tem realizado a tarefa de entrar todo dia na sala de aula. Então isso aqui também, para o discente, é uma forma lúdica, uma forma prazerosa de cumprir a tarefa, e para o docente é uma forma de controlar, é uma forma de ter o seu controle do aluno se ele está realmente executando alguma tarefa. Essa parte que eu falei, de entrar uma vez por dia, é só uma das possibilidades que o docente pode se valer para controlar o aluno, né? Salvar e próximo. E aqui fala que a aparência, ele pode ser só texto, e não tem um porquê se você fez o upload da imagem. Pode ser essa imagem, já se o seu discente já está acostumado com o item, né? E imagem e botão. Aqui você pode configurar o que você quer que apareça no texto. Pronto, isso aqui vai aparecer no texto. E percebam que, conforme eu fui digitando, o trecho do código, e aqui vocês é só clicar, que ele vai ser selecionado, o trecho do código ele vai modificando. Mas para que eu vou querer o trecho do código? Para que eu vou ter que saber o trecho do código? Em verdade, você não precisa saber o que está escrito no código, você não precisa ter a linguagem HTML, ter a consciência plena de uma linguagem HTML para fazer o uso do esconderijo, do stash. Você só clica nela e copia. Então, copiei, volto para a tela principal. É importante que você copie e você vai entender agora o porquê. Então, aqui eu estou, na minha memória que eu copiei, eu estou com o código do esconderijo. No caso aqui, eu falei que era um livro virtual, vamos botar livro. Adicionar um recurso, livro. Botar livro. Virtual. Número 2. Só vai mostrar. Título do capítulo. Só para colocar o stash. Então, vou usar isso aqui só para colocar o stash. E aqui é o pulo do gato. Em seu editor, ele tem, essa seta na qual você clicando, você verifica novas funcionalidades do editor. Existe essa funcionalidade que é apresentar o código HTML, que você deverá clicar para colocar o código do esconderijo. Então vamos lá. Abaixo estará um item. Ó,
isso aqui eu escrevi. Então, vou acionar, já acionei as minhas novas funcionalidades, vou em HTML e vou colar o que está na memória do meu computador, que eu copiei lá dos testes, o código dos testes. Pronto, colei. Vou voltar ao que era antes aqui. Percebo que ele não aparece agora nessa visualização. Porém, eu salvando mudança, ele vai aparecer na nossa página, na qual você pode, como aluno, clicar. Não vou clicar aqui. Se eu clicar, ele fica para mim os testes. Então essa é a forma de colocar o esconderijo. Como eu falei, essa videoaula ficará gravada para que, se retire de dúvida, volte ao início da explicação e você já vai ter a sua explicação de novo. Tá? Ficando alguma dúvida fora isso, como eu falei, pode depois me ligar, pode entrar em contato com a gente que a gente explica direitinho. Tá ok? Próximo, o nosso item de gamificação é o Level Up. O Level Up, ele é um modo como o aluno consegue, fazendo certas tarefas já determinadas, crescer o seu nível, a sua qualificação. Então, se ele lê o livro, ele vai ganhar 10 pontos, então a sua qualificação aumenta em 10. E como é que eu realizo a inserção do Level Up? É igualmente a nossa forma de realizar o esconderijo. Você deverá adicionar um bloco, procurar por Level Up, clicar em Level Up e assim que você clica, já aparece ao lado da tela, né, nos nossos blocos, na área de blocos, o Level Up. Vamos entrar em configuração e as configurações, elas já têm algumas já pré-estabelecidas e outras que você pode realizar, tá? Os níveis, como eu falei, já são pré-estabelecidos. Você pode colocar um nível, você pode alterar as figuras. A imagem dos emblemas, no caso aqui está a estrela. Você pode fazer o upload para um código que os senhores tenham. Se eu quero fazer por divisa, ele começa recruta, vai soldado e vai até general de exército. Então você pode também configurar o nosso Level Up para esse tipo de situação. Os pontos, como eu falei, aqui já tem uma pré-definição de como é que você vai realizar a sua pontuação. Você pode adicionar uma regra aqui, qualquer condição seja verdadeira, adicionar uma condição que ele realize uma atividade ou recurso. Por exemplo, a gente pode colocar a atividade da palavra cruzada. Se ele concluir a palavra cruzada, ele vai ganhar 100 pontos. Ok? Então, é um item que os senhores podem utilizar para gerar no aluno, no estudante. Eu não gosto de usar muito esse termo aluno, eu gosto de estudar estudante. Estudante estuda, conforme o professor Pierluigi Piazzi. Então, o estudante estuda. Então, a nós cabe incentivar o aluno, dar todas as ferramentas para que ele possa desempenhar uma boa aprendizagem. Então essa aqui é uma ótima ferramenta, que além de propor o aluno o engajamento, né, necessário, ele pode também, vou botar aqui,
salvar. Ele pode, como os testes, servir para um outro recurso. Qual é a outra possibilidade? É da parte de restrição. Mais tarde vocês vão entender. Mas basicamente assim, eu só posso liberar uma atividade se ele estiver no nível número 101. Então, se ele estiver no número 101, quer dizer que ele já fez as atividades necessárias para obter aqueles pontos, então ele pode entrar dentro de uma área. Ou vocês podem fazer uma liberação de uma área reservada para os melhores alunos, então só os melhores alunos entram, e para ser melhor aluno tem que ser um determinado ponto, o melhor estudante. Então, é isso que o Level Up pode trazer ao discente. É mais uma das possibilidades de uma gamificação da sala de aula virtual dentro do nosso sistema EBAula. Muita gente fala assim, pô, mas eu não sabia que o EBAula tinha isso, tem isso tudo. E eu afirmo que o EBAula é um dos melhores ambientes virtuais de aprendizagens do sistema de educação, talvez brasileiro. Com certeza, eu tenho feito vários cursos e o EBAula não existe um ambiente bonito, não existe um ambiente com tanto plugin e com tanta segurança como o EBAula. Vamos ao próximo, que são emblemas. Os emblemas, eles são adicionados conforme o militar ele vai ganhando as atividades, ele vai concluindo uma atividade. Como é que pode ser o emblema? Vocês verificam que na nossa barra temos aqui o emblema e eu posso adicionar um novo emblema. Esse emblema pode ser uma medalha, vou escolher o arquivo. Dentro daqueles arquivos que os senhores descompactaram, então, os senhores selecionem algum emblema na pasta emblemas. Envio. Completo as informações. Completo as configurações. Criar emblema. No momento que você cria o seu emblema, que no meu caso eu botei medalha 2.0, existem as configurações. Adicionar um critério, ele pode ser uma atribuição manual, da própria conclusão do curso. A minha ideia inicial era que esse emblema ele fosse destinado às próprias escolas para colocarem os seus distintivos de bolsos, os seus distintivos, as suas manicacas, os seus distintivos de conclusão de curso. Então, vou tratar esse assunto, mas para agora, você pode atribuir manual, você pode atribuir por conclusão de curso e outras atividades. Ok? É um modo de incentivar o militar, o aluno, né, a concluir a certa atividade. Muitas pessoas pensam, né, que gamificação fica
obsoleta quando se trata de pessoas adultas. Pelo contrário, a maioria, né, grande parte dos adultos, eles se enganjam com games. Já é sabido, já existe pesquisas, e eles se enganjam tanto em games quanto uma pessoa. Você não pode infantilizar a sua gamificação. Para cada público existe uma possibilidade, existe um jeito de inserir uma gamificação. Voltando ao assunto, a mensagem você pode botar quando ele ganhar o prêmio, você foi premiado, o emblema, aí vai falar, no caso, medalha 2.0, né? Isso aqui é uma variável que vai ser modificada na hora em que for visualizada a mensagem. E por aí vai. Então esse aqui é o nosso emblema. Como eu falei, atribuição manual, conclusão, e dependendo do que o senhor escolher aqui para o critério de adquirir o emblema, ele vai modificar a página conforme a sua necessidade. Tá ok? Voltamos aqui para a nossa sala de aula, para a sua, né? Sala de aula virtual, seu laboratório, e vamos dando em prosseguimento na nossa aula. O H5P. O H5P, ele é uma poderosa ferramenta para tudo, né? Ele é um canivete suíço. E no H5P eu posso fazer, no caso aqui, eu vou mostrar para os senhores uma possibilidade do H5P. Deixa eu só confirmar aqui. Pronto. Atividades, H5P. Já estamos quase no finalzinho da nossa instrução, ainda falta um pouquinho. O H5P, como ele é muito poderoso, eu preciso esperar ele dar o tempo para carregá-lo. Então, demora um pouquinho. Enquanto carrega, eu vou mostrar para os senhores aqui uma atividade que eu fiz com H5P. Essa atividade, ela foi pensada como se nós estivéssemos dentro de um ponto de observação virtual, né? Um ponto de observação para os alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 2021. E foi nosso companheiro, ele até fez um PO virtual. Eu falei que a gente ia fazer também, eu ia demonstrar um PO virtual, só que das organizações tabajaras. Então é esse aqui que eu vou mostrar para os senhores. É um exemplo do que os senhores podem fazer, que pode também inserir uma gamificação. Então eu utilizei, para tanto, um plugin chamado H5P, é o Image Virtual Tool 360, tá?
Então, aqui é uma foto em 360 graus, na qual eu posso inserir o aluno dentro desse contexto, dessa foto omnidirecional. Então, durante a sua instrução, imagine, por exemplo, se eu sou do Centro de Instrução de Blindados, aqui poderia ser uma cabine de um blindado. Se eu fosse do Centro de Instrução de Aviação, poderia ser o painel do esquilo. Então você poderia fazer isso aí com o seu aluno e gamificar essa sua instrução. Fonte de água potável por causa da engenharia, artilharia antiaérea, é onde eu poderia botar um ponto de artilharia antiaérea. Eixo de progressão aeromóvel, é esse eixo aqui. Então, eu tenho muitas possibilidades de fazer. Os senhores, então, dentro do material que eu disponibilizei, tem lá uma foto 360. Deixa eu ver o caminho correto. Na pasta gamificação, foto 360. E essa imagem, ela está lá nesse arquivo. Façam aí, dentro da sala de aula virtual dos senhores, a inserção, a configuração desse plugin do plugin HCQP na parte do Virtual Tour 360. Tá ok? Eu vou passando para que a gente não demore aqui essas configurações. Como eu falei para os senhores anteriormente, a conclusão da atividade e restrições de visualizações, ela é importantíssima para a gamificação. Por quê? É com a conclusão da atividade e a restrição que nós poderemos liberar ou restringir acessos quanto a novos recursos. Por exemplo, eu vou botar aqui uma atividade, uma página de internet chamada bônus. Seria uma página que somente os melhores poderão acessar. Pronto. E aqui, como eu falei para os senhores podem restringir o acesso a essa página clicando em restringir acesso por conclusão de atividade. Eu posso restringir acesso por conclusão de atividade, palavras cruzadas, deve estar marcada como concluída. Mas aonde é que vai aparecer esse marcado como concluído? Eu vou mostrar aqui para os senhores, dentro dessa configuração, o que estaria lá na configuração das palavras cruzadas, como eu demonstrei anteriormente. Na conclusão da atividade, você pode não indicar a conclusão, que não é o caso. O estudante pode marcar manualmente a atividade como concluída, se ele concluiu, e no caso, automaticamente mostrar a atividade concluída quando forem satisfeitas algumas prerrogativas. No caso daqui, o estudante dessa página, ele tem que visualizar essa atividade. No caso de uma tarefa, o estudante deve clicar o botão enviar para concluir a tarefa. Isso aí vai aparecer automaticamente. No caso de um questionário, o estudante deve ter a nota mínima para passar, ou o estudante deve ter até 8 para passar. No caso, como é grupo seleto, você colocaria só quem tirasse 9,5 no questionário. Então, é mais uma forma de um estudante se deparar com essa mecânica de jogo. Ele só pode ter acesso ao chefe final, né, ao vilão principal, se ele concluir todas as etapas. Então, essa mecânica de jogos, os senhores podem colocar dessa forma, como eu mostrei aqui, é um dos exemplos do que
poderia ser essa mecânica dentro de um material didático dos senhores. No caso aqui eu vou mostrar a atividade concluída com o estudante visualizar essa atividade. Ó, no caso, eu só vou poder fazer esta atividade se a palavra cruzada estiver marcada como concluída. Existem outras possibilidades de restrições que eu vou falar para os senhores. Data, por exemplo, vocês perceberam que o ETDE ele não é um curso autoinstrucional. Ele é um curso que necessita da tutoria, da aprendizagem colaborativa, necessita do seu companheiro para que vocês possam criar o conhecimento necessário. Então, ele está dividido em datas, para que a gente possa se organizar direito, para que os tutores tenham a possibilidade de dar em plenitude a assessoria que os senhores querem. Então, lá eu coloco os temas por datas. Os blocos, eles são dados por data. Pode restringir em nota. Ó, escolher palavra cruzada deve ser maior que 50% da possibilidade de nota. Pode restringir como perfil de usuário. No caso, eu quero que só os alunos que tenham sobrenome tal, ou que sejam, se você estiver numa escola, só o pessoal da inteligência, que tem o codon igual a tal, tem acesso. Então aqui eu já restringo em parte de segurança. Eu posso restringir por grupo de restrição. Se você tem um grupo, no caso, grupos de grupo Mike, Bravo, grupo do primeiro ano, grupo de oficiais e praças, grupo de inteligência, então eu posso adicionar essa restrição por grupo. No caso, como eu não configurei o grupo, eu não vai aparecer aqui meus grupos. Então era só eu configurar certinho que iria aparecer. Vou botar salvar o curso e voltar. Me alertou aqui que eu não posso usar, né? Eu vou cancelar. Então, esse seria a forma da nossa conclusão de atividade. Vamos lá na palavra cruzada para os senhores terem noção como é que seria da conclusão de atividade. Ó, na parte de restrição. Conclusão de atividade. Eu vou desbloquear. Quando você salva, o estudante pode não indicar, o estudante pode marcar manualmente ou mostrar a atividade concluída quando são satisfeitos. Ó, perceba que aqui já mudou. O estudante deve visualizar a atividade para concluí-la. O estudante deve receber uma nota para concluí-la. Eu posso exigir uma nota de aprovação? Ou todas as tentativas disponíveis foram concluídas, ele não tem mais chance nenhuma de melhorar a nota, então por isso está concluído. Tá? E aqui, observem como conclusão esperada e percebam lá na frente que eu vou falar, tá? Gravem isso aqui, conclusão esperada. Eu espero que ele conclua até 31 de agosto, até 12h30, até 12h23. Salvar e voltar. Pronto, então quando eu concluir essa atividade, aquele meu livro, minha página bônus iria aparecer, iria poder ser acessada. Ok? Vimos então, acabamos de ver conclusão de atividade e restrição e a barra de progresso. A barra de progresso, os senhores já tiveram também contato no ETDE. Ela é uma forma espetacular do aluno verificar a sua posição dentro do curso e depois para que o discente tenha noção e a regulação necessária para entender se o aluno ele está mais dependendo de uma assessoria, de uma personalização melhor, ou se ele realmente já está tudo ok, ele está sabendo a matéria, está conseguindo andar
por si próprio. Como é que nós adicionamos a barra de progressão? Igualmente, esconderijo, level up, ela vai estar aqui, no adicionar bloco, progresso de conclusão. No momento que eu cliquei e ele vai estar aqui. Percebam então que no meu caso eu tenho 3 atividades, todas não concluídas. Essas 3 atividades, elas fazem referência à configuração de todas as atividades. Percebam que eu tenho mais de uma atividade aqui, ó. Mas somente 3 estão na barra de conclusão. Por quê? Porque eu configurei no meu livro, no meu item, eu configurei no meu item essa conclusão de atividade. Então, eu só posso contar que a atividade apareça na barra de progresso se a conclusão de atividade estiver marcada. Se não, por exemplo, eu vou tirar esse aqui, ó. Eu vou botar não indicar a conclusão, vou salvar e voltar ao curso e vocês vão perceber que vai ficar com 2. Então a barra de progresso, ela se vale das configurações dos seus itens para que ela possa apresentar ao aluno qual é o progresso. E como eu falei para os senhores, ela é espetacular a barra. Vou mostrar para os senhores, por exemplo, aqui, já finalizando a nossa instrução, mostrar para os senhores terem uma ideia de como o professor, o instrutor, ele consegue regular essa visualização, ele tem uma visão geral dos alunos de acordo com a sua produtividade. Eu vou clicar aqui no CTDE. Vou botar aqui melhor. CTDE. Na barra de progresso, visão geral dos alunos. Então, eu clicando na barra de progresso, na visão geral de alunos, eu percebo então, por exemplo, que esse estudante, ele já concluiu toda a sua atividade. Esse aqui, ele está em conclusão. E esse aqui, por exemplo, ele não fez a primeira. Mas como é que ele vai saber que ele não fez? Primeiro, não acessou. Se não tivesse acessado, deveria estar azul, ó, como esses não acessaram. Mas aqui eu botei naquele item. Eu espero que ele conclua essa atividade até a data pronta. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que ela é prevista até o dia 25 de fevereiro ser concluída. Ok? Então, aquela atividade, voltando aqui então, editar configurações, aquele item da conclusão, ele tem que, conclusão esperada, não é que vai fechar o item, ele vai ficar indisponível, não. Isso aqui é para vocês terem uma noção de como está o aluno de acordo com o tempo passado do seu curso. Então, se ele deveria ter feito a avaliação somativa 1 até a data de 25 de agosto, a partir de dia 26, aquela atividade, ao invés de estar azul, ela vai estar vermelha. E isso aí vai fazer com que o tutor, ele pegue e possa mandar mensagens para o aluno. Ó, aluno, eu percebi que você não concluiu a atividade, ou como é que você está acontecendo alguma coisa. Então, a barra de progressão serve também como o esconderijo para que nós possamos verificar essa atividade que os alunos estão, como está o aluno em relação à sua capacidade de aprender conhecimentos. Aqui eu estou entrando dentro do relatório, o CTDE não está, deixa eu ver, o CTDE está gamificado. Sim.
Aqui vemos aqui que esse aluno, ele achou a faca, e dependendo do teu esconderijo onde você coloque, por exemplo, eu sei que o meu esconderijo bússola está no livro número 1, eu sei que o esconderijo faca, ele vai estar lá na parte importante, que seria da parte da mecânica, na física dos materiais. Então eu escondi lá e ele não viu. Então quer dizer que ele não vai ter uma boa aceitação quando eu tratar desse assunto em sala de aula. Então tem tem uma dupla função esses itens de gamificação de sala de aula virtual. Uma é para o aluno entender que ele precisa se engajar, é a forma que o aluno tem de consumir ludicamente o material didático, e a outra é como o professor vê, que é uma forma de controlar a aprendizagem, o nível de aprendizagem do aluno. Aqui é a barra de progresso, como já falei. Por fim, eu queria falar que não está aqui, mas a gente implementou, que na verdade estava só que eu pulei o slide, é o ranking. Então, o ranking, que os senhores também já se depararam com ele, é uma excelente ferramenta também para motivar o aluno. Então, o ranking, ele se apresenta de forma semanal, mensal ou geral. Por exemplo, o Coronel Duarte é o que mais fez pontos, ou seja, que mais fez atividades, que mais contribuiu aqui no capacitação em tecnologias digitais na educação. Subtenente Rodrigues tem esse ponto. Então, quando o aluno entra, ele vai tentar consumir, ele vai buscar consumir o seu material didático. E, com isso, ele vai aumentando o seu valor no ranking. E como é que eu acrescento, e isso, concluindo, né, e aumentando o valor do ranking, as pessoas que têm essa predisposição à competição, mais competitivas, elas vão tentar sempre angariar as primeiras colocações. Para o aluno, ele vai consumir, vai realizar o seu aprendizagem, e para o discente, ele vai estar melhorando a forma como ele trata do assunto dentro da sala de aula, ele vai entendendo, por um lado o aluno consome, por outro o professor ensina de uma forma lúdica. Então ele muda a sua forma de ensinar. Como é que eu faço isso? É só, igual o esconderijo, level up e a barra de progresso, é só vir adicionar bloco e procurar por ranking. Colocando o ranking, não precisa de mais configurações. Cliquei no ranking e ele vai aparecer aqui. No caso, já tem aqui, ó, o Frederico e o Luquete, apareceram aqui mesmo. Tá? E é essa forma que eu tenho aí de concluir as nossas ferramentas do WebAula. Agora, eu deixo então para os senhores, vou verificar aqui o meu WhatsApp, vou ver aqui a WebAula, como é que está, as perguntas, se possui alguma, e deixo então os senhores aí para que possa realizar qualquer tipo de pergunta. Eu estou aqui para dirimir qualquer dúvida, tá ok? Estou entrando aqui, vou olhar meu WhatsApp, com licença, para ver se tem alguma dúvida. A dúvida era se ficaria disponível. Eu vou botar dentro da nossa sala de aula virtual, né? Eu vou subir de forma que fique disponibilizado. Geralmente eu consigo deixar disponível, mas pode ser que ocorra algum imponderável que eu não vou conseguir fazer, tá? Mas a princípio sim. O travamento é uma questão aqui da nossa infraestrutura de transmissão, né? O problema não é o WebLive, o problema é a infraestrutura por onde passam os dados do WebLive. Então espero que esteja chegando tudo bem aí para vocês, essa transmissão.
Caso não tenha, ela está sendo gravada e eu vou tentar, como eu já falei anteriormente, disponibilizá-la no nosso ambiente. Então no WhatsApp não tem nada, vou ver aqui no nosso ambiente virtual. Web Live é uma ferramenta criada então pelo CADEX, essa plataforma, que ela roda tanto dentro do Web Aula, como ela roda fora do Web Aula, né? na própria internet. Como se a gente fala, né? Como a gente fala aqui, é o YouTube do Exército. E eu preciso me fazer valer dela para que os senhores entendam as possibilidades do Web Aula. Está abrindo aqui o chat. O chat não tem nenhuma pergunta. Então, senhores, eu cheguei aí praticamente a 1 hora de instrução, bem longa, porque esse assunto ele é extenso, e o Web Aula dá muitas possibilidades de gamificação, mas espero ter alcançado aí os senhores de forma adequada. Espero que os senhores tenham aprendido os conhecimentos e, como eu falei, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente pelos canais já disponibilizados. Então, pessoal, talvez seja essa aí a minha penúltima, né, paraquedista. Eu não sou paraquedista, mas o paraquedista falou que não pode falar a última, né? Talvez seja essa nosso último encontro virtual e desejo a todos aí um excelente curso e muito boa sorte aí no prosseguimento da carreira dos senhores, tá bom? Até mais e até a próxima.